18:07 no ar, o Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. E atenção, você que tá ligado no Vale Esportes, tem feirão para você de Chevrolet no final de semana. É o super feirão de fábrica Chevrolet. Já já mais detalhes aqui no Vale Esportes. Já estamos no ar no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria Uval. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro no Cariri da Sorte. Confira. Cícero Luciano Leite Silva, do bairro Franciscano Juazeiro do Norte, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. E não para por aí. Maria Aurélia, do bairro Salesiano Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. E pra Novo Rio aqui você tem mais. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes, o timaço da Vale FM, nesta noite de quinta-feira, dia 21 do mês de setembro. E aqui ao nosso lado. Quem?
Bota a vinheta. Tem que tocar, é? Você tem uma vinheta. Ah, tá certo. Vamos lá, tá aqui. Bota sua vinheta. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Sou eu. Tudo bem, Delton? Um abraço pra você, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Pelo último programa da semana, estamos por aqui com informações do nosso futebol. Pois é, informação do nosso futebol aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Hoje tem 3 jogos que vão movimentar. Você acertou tudo ontem, não, né, João Filho? Não, cara. Não, né? Você não acertou, não. Você colocou que o Fortaleza perdia pro São Paulo, o Fortaleza ganhou. Fortaleza ganhou. O Fluminense você acertou. Foi. E no outro jogo... E o outro foi a vitória do Goiás, foi 0x0, Goiás foi 0x0, você não acertou. Uma pelada, ô jogo. Então ontem você só acertou um. Foi, sim, senhor. Seu desempenho foi fraco. Foi. Foi fraco. Pra não perder o costume. Mas os outros também não foram bem, não. Foram não. Ainda bem. Né? Só acertaram mesmo o Fluminense. Né? O restante todo... Não, o Fortaleza, o Anderson e o Marco cravaram Fortaleza, né? Mas hoje tivemos um jogo, Delton Sá, pela Liga da Arábia Saudita, onde vários atletas do futebol fizeram muito sucesso do futebol europeu, foram pra lá. E o Al Hilal, você lembra do Al Hilal? O Al Hilal do Mister Jorge Jesus tropeçou hoje, não conseguiu vencer o seu compromisso. Eu chamo de Al Hilal, aí tu é Al Hilal, né? É Al Hilal ou Al Hilal? Hilal, é Hilal ou é Hilal? É Hilal ou Hilal, Aloysio Vilar? Qualquer coisa, depois nós vamos descobrir. Os pessoal chamam de Hilal. É o time Hilal. do Neymar, não é? Isso. Por que você só falou do Jorge Jesus, não falou do Neymar? Porque o que você tem contra o Neymar? O Jorge Jesus, ele foi um dos mais hostilizados pela torcida, foi vaiado, foi apenas um empate 1-1 com o Damac, que é um clube... O torcedor do Flamengo tá voltando a sonhar com o Jorge Jesus, né? Já tem inclusive a galera lá os youtubers lá do Rio de Janeiro já dando conta de que o Jorge Jesus estaria de novo circulando os ares rubro-negros. Salvador da pátria. Incrível, né, cara? Como flamenguista hoje, o negócio é Jorge Jesus, é trazer Jesus de volta, né? E de novo lá já mandaram uma mensagem, o cara já tá repercutindo uma mensagem do que manteve um contato. Ih, rapaz, tá todo mundo já empolgado lá de que quando o São Paulo caiu, o Jorge Jesus volta. O JF tá empolgado também. Que ele começou falando de Jorge Jesus, falar nesse assunto, né? Tocou nesse ponto, por que já queria falar nesse assunto, né? Mas há uma conversa porque o Jorge Jesus pode ser demitido pelo Al Hilal. Aí já tá caminhando pro Flamengo. Que ele vem pro Flamengo, eu não sei. Agora eu acho muito difícil ele vir pro Flamengo, porque o presidente do Flamengo ficou com uma mágoa muito grande depois dele ter pedido pra sair do Flamengo. Mas era outro presidente, agora... Não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, Rodolfo Landim. É ele ainda? É o Não, Rodolfo. dizendo, era o Rodolfo Landim em 2019? Era sim, era o Rodolfo Landim. Vixe, pensei que E o Landim o Landim ficou com uma mágoa muito grande, porque contava com o projeto, dar continuidade do projeto com o Jesus do comando. E o Jorge Jesus pediu para sair, ele não foi demitido, ele pediu para deixar o clube. Então, muito tem se falado em uma possível saída do Jorge Jesus lá do Al Hilal e voltar para o futebol brasileiro, não sei, mas o time dele acabou tropeçando hoje. E você falou do Neymar, teve uma atuação bem abaixo do que se espera dele. Tá certo, meu caro JF. Eu quero dizer agora uma notícia boa, João Filho. Traga a notícia boa. Se você tá agora nesse período de calor, né, dessa temperatura alta, e você não tá ligando o ventilador, o ar-condicionado, que tá preocupado com a conta de energia, que também tá caríssima, eu acho que tá na hora de você ter a oportunidade de fazer, pelo menos de chegar ali, dar uma ventilada, dar uma olhada, para você perceber que dá para você instalar na sua casa uma geração de energia solar, você ter lá a sua usina própria para gerar sua energia e você se permitir conversar com meu amigo Luciano Carvalho, ele apresentar para você uma proposta e você vai verificar que vai ser um grande negócio que você vai fazer na sua vida, meu amigo. Coloca a geração de energia solar na sua casa, conversa com meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Vou dizer o número agora do Luciano Carvalho, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta
de energia. Bom, meu caro Delton Sá, a gente fala também aqui no Vale Esportes da Vale FM. De quem? Que tem uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte, que vai abrir até 3 mil novas vagas de emprego aqui na cidade. É isto mesmo. Você não pode perder esta oportunidade aí de trabalho para enriquecer o seu currículo, aumentar as suas chances de ser admitido, fazendo os cursos livres aí de qualificação profissional do ESC Cursos. É verdade. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você só encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Mais informações www.esccursos.com.br. Mais informações do ESC 35713487 ou pelo WhatsApp 999822476. Então, compartilhe essa ideia. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Hoje, Zé Marrocos, número 408. O telefone, o WhatsApp é o 988054899. Você fala com meu amigo Edilson, o doutor do fumê, lá na Só Fumê Service. Bom, estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, e o canal também do Vale Esportes, o canal do Timaço. O oferecimento, pizzaria e hamburgueria Oval, pedidos 98842-9514. Agora eu quero falar da Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Por quê? Na Ares Motos, meu caro meu caro a diferença é só a conta bancária. É a conta bancária, a Ares Motos, você com uma pequena entrada que aí você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Sim. Tá certo? Você vai adquirir a sua moto Honda 0 km. Aproveite as melhores condições pra você, tá certo? Maravilha. Tá certo. Bom, deixa-me falar também aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM que chegou Mega Prêmio, com um verdadeiro show de prêmios todos os dias pra você. Você pode fazer a sua aposta, são sorteios aí 24 horas por dia com vários prêmios e haja emoção. Faça o seu cadastro e ganhe R$10 de bônus. Mais informações, acessa lá o site www.megapremio.com. Tem também o Instagram, @megapremio.oficial. Bom, nós trabalhamos também em nome de Dourados Joias, para você aproveitar. Na Dourados Joias você tem o melhor banho de níquel, prata e ouro para você, com excelente qualidade, utilizando os melhores e mais modernos equipamentos para você, meu amigo. Eu tô falando da Dourados Joias. E ainda você também tem se você tem os produtos que você não vendeu, tá? A mercadoria para desplacar, você pode pode vender a Dourados, ela compra para você, paga à vista pelo melhor preço. Então, meu amigo, perca tempo não, vai pra Dourados Joias, sua professora Ivane Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 99993-3031. Bom, eu falo também aqui no Timaço da Vale FM do Motel Imperial, que está com novos apartamentos, muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, qualidade e segurança. Total discrição no atendimento. Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter, número 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do querido amigo desportista André Lemos. Meu caro João Filho, nós trabalhamos também, João Filho, em nome da loja Glam Modas. Meu amigo, tem bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense. Para você ou para você presentear com bom gosto. A nova sensação do comércio cratense fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato. Eu disse Glam Moda. Bom, e é o seguinte, hein? Domingo tem Cariri da Sorte. Que tal você ganhar um carro 0 km pagando apenas R$5? Nossa, que maravilha! Pois o Cariri da Sorte vai trazer para você no próximo domingo um Fiat Mobi 0 km do quarto sorteio. E tem mais, tem R$3.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas,
de R$500 e você vai concorrer toda essa premiação pagando bem pouquinho, apenas R$5 e vem com dupla chance. Cariri da Sorte, garanta já o seu. É daqui, é do Cariri. A temporada das tintas já começou na Casa Com Home Center. Se você está pensando em dar uma nova vida às suas paredes ou realizar projetos de pintura, chegou a hora de visitar a Casa Com. Temos o prazer de oferecer a você a oportunidade de transformar a sua casa com a qualidade incomparável das tintas Souvenir e Hidracor. Não importa qual seja a sua inspiração e estilo, nossa ampla gama de cores e produtos irá atender a todas as suas necessidades de pintura. Cuida, Cariri! As super ofertas da temporada das tintas vai até o dia 30 de setembro. Vem pra Casa Com, a casa é sua. A gente fala também da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Tem os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes, com cores e modelos variados, é isto mesmo. Trabalhando aí com material de excelente qualidade, Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Mais informações via WhatsApp 998554193. Bota a hora, JF. Agora em Juazeiro do Norte são 18h24, 6h24. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, que amanhã, João Filho, deixa eu falar da manhã, sabe por quê? Por quê? Porque a Novo Rio, com a Chevrolet, preparou um final de semana espetacular para você. É o Super Feirão de Fábrica Chevrolet na Novo Rio. Sexta e sábado na Novo Rio, descontos de fábrica, taxa zero, melhor avaliação do seu usado, troca com troco, parcelamos parte da entrada, financiamento com a primeira parcela só para janeiro de 2024, tudo isso e muito mais, sexta e sábado. Amanhã, portanto, no sábado também, sua melhor oportunidade de sair de Chevrolet novinho. Tracker, todos os modelos com super bônus e financiamento para 24 meses com juros zero. Onix Plus LT Turbo 2024 de 107 mil por somente 99.990, com taxa zero para 24 meses, emplacamento total grátis. Feirão de fábrica, somente sexta e sábado na Novo Rio, porque na Novo Rio, aqui você tem mais. Maravilha, 18h25, a Luísio Vilar tá chegando com informações do Icasa aqui no timaço da Vale FM. Boa noite pra você, Vilar. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Delton Sai. Boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Parabéns, rapaz. Ninguém lembrou do dia do radialista, apesar de não ser o dia oficial. É uma discussão mas danada, é o mais né? tradicional, né, rapaz? O mais antigo. Afinal, hoje... Eu não comemoro mais nenhum dos dois agora. Tem que comemorar nos dois, Delton Sai. Cobrar presente nos dois. Eu não ganhei. E ainda tem um o dia do bombom. rádio, segunda-feira, viu? Não ganhei nenhum bombom. Nem eu. Tu ganhou alguma coisa? Não, só os parabéns mesmo. Não, nem parabéns me Um deram. abraço. Não, ninguém queria. Aperto de mão. Vou ficar mais sabendo de nós não. Os radialistas nós também. Mas parabéns a toda a classe, todos os nossos colegas. Enfim, é uma profissão que a gente sabe das dificuldades, mas todos os dias a gente não tem busca. dificuldade na profissão, não, tem não. De jeito nenhum. Rapaz, pois é um privilegiado na profissão. Ele desempenha tranquilamente a sua função aqui na rádio. Na tem paz, equipamentos de qualidade para ele trabalhar, recebe seu salário em dia, não tem. Aliás, ele recebe adiantamento, vem quando ele tá na porta de Iracema ali. Salário invejável. Iracema, tem um vale. Ai, meu Deus do céu. E aí Eita, falta JR. problema. É difícil, viu? É isso aí. Desse JR, jeito. Ai, com meu Deus certeza. do céu. Mas bora lá falar Eu do quero Icasa. morrer amigo desse homem. Eu também, viu? Eu também. Falar das categorias de base do Icasa que entraram em campo hoje novamente pela Cariri Cup. O Sub-17 goleou o Tiradentes por 6-1. Isso hoje pela manhã às 10 horas. E agora à tarde, o Sub-20 entrou em campo diante do MC10, que é uma equipe lá do Crato, e venceu pelo placar de 2-0, com gols de Marquinhos e de Rian. E a gente aproveitou para conversar com os autores dos 2 gols da equipe casiana. Primeiro o Marquinhos, que vai falar um pouco sobre esse jogo e sobre essa rotina também que está sendo bastante desgastante para os garotos. Boa noite, primeiramente, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que venham tendo, né? Sim, em relação à competição, a grande competição, que dá oportunidade para todos nós aqui de
da categoria de base, né? Principalmente sub-20, que as competições fecham mais, mas estamos aproveitando aí, jogamos esse grande jogo aí, né? Saímos com um empate, mas amanhã tem um grande jogo, durante a competição vamos dar nosso melhor e continuar na pegada. Fala pra gente do lance ali do gol. A lance do gol, fui feliz, né? Recebi a bola de direita, arredei pra esquerda e bati. Fui feliz em fazer o gol. Ô Marcos Vinícius, você destacou aí que é de Araripina, mas tá numa equipe do Piauí, jogando aqui em Juazeiro. Como é esse movimento aí todo pra você? É bom, né? Eu tava jogando um campeonato, aí o professor Aristóteles me viu, me chamou para jogar pelo projeto de Marcolândia. Eu aceitei o convite e vim. Desde 2019 que eu tô pelo projeto dele. Nós ouvimos aí, na verdade, Marcos Vinícius, jogador do Muquem, que jogou na terça-feira contra o Icasa. Pois é, rapaz, a gente acabou. Era Marcos, Marquinhos, mas tudo bem. Tá tudo beleza. Tá tudo bem. Não tem problema não. Eu aproveito, inclusive, meu cara Luiz, para mandar um abraço pro meu amigo John, pessoal lá da Tudo Tec, lá na Santa Luzia, lá pertinho do Baleia. Um abraço então pro John e pra rapaziada lá da Tudo Tec. Abraço, pessoal. Só que da ele não Tudo tá mais Tec. na loja não, porque aqui é o painel do carro que ele tá lá. Aqui ele já tá indo pra casa já. E é um display bonito, João Filho. O do meu não tem essas coisas não. O do meu bicho é a luzinha laranja, feio. Esse painel desse povo é cada um mais bonito que o outro. Quando Antônio Carlos lá da AC Filtro manda, parece uma nave, tá? E daquelas cores de filme. A gente acredita, né? É sério? Não, do painel, o carro dos amigos é uma maravilha, mas você dizer o contrário do seu, a gente tem que acreditar, não acreditando, mas tudo bem. Isso, rapaz, o meu é bem... A gente tem que acreditar, não acreditando. O John conhece, por exemplo, o carro que eu tô andando nele agora. né? O John conhece, ele sabe que é um painel muito simples. Viu? JF, agora sim. Deu a gente tempo, vai... não deu, Deus! Ave Maria! Da rocha, Luiz. A rocha JF. Bora lá, vamos escutar. Boa noite. Foi um jogo muito importante para nós, né? Nós empatamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. Fomos focados do mesmo jeito das outras competições, em pontuar, em fazer gol. E graças a Deus saímos com a vitória aí, né? Um gol meu. Fico feliz de ter ajudado a equipe aí. E também estou feliz muito pelo desempenho do meu time, né? Da minha equipe. E é isso aí, vamos focar aí, né? Para ser campeão, se Deus quiser aí, dessa competição. Como é que tá o físico nesse momento? Jogo terça, quarta, quinta, tem jogo amanhã também. O desgaste chega, né? O desgaste sempre chega, mas estamos bem preparados, se preparamos muito pelo Cearense aí. Não paramos depois do Cearense, ficamos focados. E isso conta muito, né? Nós estamos firme e forte aí. Descansamos muito, né? Quando acabou o jogo. E vamos seguir em frente aí, né? Agora sim, a gente ouviu o Marquinhos, atacante do Icasa, que marcou o primeiro gol hoje à tarde diante da equipe do MC10. E vamos ouvir aí o Rian, que marcou o segundo gol de pênalti, garantindo a classificação do Icasa para as quartas de final da Cariri Cup. Primeiramente, boa noite a todos da rádio. A gente, desde da semana passada, quando a gente começou a treinar, a gente veio confiante, desde a outra competição também, né? Que a gente fez uma boa campanha, graças a Deus. Mas a gente colocou na nossa cabeça que, mesmo com a campanha do campeonato passado, a gente não podia parar. E graças a Deus hoje a gente conseguiu a classificação e vamos pensar agora no amanhã, né? Como é que foi a cobrança do pênalti ali? Quase que na trave, quase também o goleiro chega nela, né? Escolhi o canto, né? Ele foi malandro, ele deu o canto de cá. Aí bati firme, graças a Deus ele honrou com o gol, né? E como é que tá sendo pra vocês também essa maratona de jogos aí, que segue amanhã, né? Sim, tá sendo muito cansativo, porque um jogo atrás do outro é muito pesado. Querendo ou não, a gente fica muito desgastado, mas descansar agora, né? E se Deus quiser, continuar bem. O que é que você espera dos outros adversários que vêm por aí? Sempre esperar grande coisa, né? Porque campeonato grande, né? Muitos times de fora, então a gente não pode tirar o pé, né? Muito bem, ouvimos aí o Rian, mais um atleta da base do Icasa. E olha, Delton, jogo terça, quarta, quinta e amanhã tem mais. Se o Icasa passar, sábado e domingo também. É uma maratona realmente. A única vantagem é que esses jogos são um pouco menores. 35 minutos cada tempo, então os jogadores não se desgastam tanto. De toda forma, é uma maratona bem intensa. Quantas alterações são permitidas nessa categoria? Só em 5 também. Só em 5? Porque geralmente é adaptado, você pode mudar mais. Tem um tempinho menor, né? E aí dá pra
pelo menos esse horário das 4 da tarde pra se adaptar. Agora, quem joga 10 da manhã, o jogo terminando ali 11 pouquinho, 11 e meia, é complicado. Mas enfim, boa sorte pro Icasa. Eu vou dizer uma pra você, quando eu era atleta, meu caro Aloysio, atleta do esporte que eu praticava mais, que eu mais gostava, que era o handball. Sim. Fui atleta em algumas modalidades, mas eu vou falar do handball. Essas copas abertas de fim de semana, os jogos entram madrugada dentro, você começa e você chega a jogar no final de semana para ganhar um campeonato, para você ser campeão. E eu tô falando de Copa que só tem jogos sexta-noite, sábado e domingo. Você sabe quantos jogos a gente chega a jogar? Quem vai para uma final? Já teve competição de ter que fazer 7 jogos. Outros 5, 4, não menos do que 5. 5, 6, 7, dependendo da competição. Certo? Certo. Então, pra essa garotada aí, meu amigo, tudo é festa. Ave Maria, eu fico só de imaginar que já cansa. Mas, Delton Sá, enfim, boa sorte pro Icasa. O Sub-17 se classificou na segunda colocação do seu grupo e o Sub-20 também, mas só por conta do saldo de gols, e amanhã as equipes voltam a campo. Mas, Delton, a gente aproveita para tocar em outro ponto, em outro assunto que é bastante pertinente. Nós citamos aqui diversas vezes na semana passada aquele caso dos milhões da CBF que deve ao Icasa, né? Mais de 80 milhões seria hoje na cotação atual. Hoje, o presidente do Icasa, Aloysio Gregório, obteve uma resposta da Federação Cearense de Futebol com relação a esse assunto. O Icasa havia enviado um ofício para a Federação Cearense solicitando que fosse marcada uma reunião ou pelo menos tivesse algum contato com a CBF, né, com o pessoal lá do Rio de Janeiro. E qual foi a resposta hoje do presidente Mauro Carmelho ao presidente do Icasa, Aloysio Gregório? Que neste momento o presidente Edinaldo Rodrigues não iria receber o Icasa. Não haveria nenhuma reunião, nenhum tipo de contato, já que os advogados da CBF haviam sinalizado de que a CBF teria um final feliz nesse processo, um êxito em vista. O que nos trouxe assim uma surpresa, Delton, porque o Icasa ganhou em todas as instâncias. O dinheiro foi bloqueado da CBF. Então, de que forma isso seria feito? Então, né, surgiram muitas dúvidas, muitas indagações com relação a isso. Já que você traz que a informação o Icasa recebeu do presidente da federação, Mauro Carmelho, nós estamos em linha com o presidente da Federação Cearense de Futebol, o Mauro Carmelho, está em linha conosco agora. Primeiro, presidente, agradecer pela gentileza de atender aqui a nossa reportagem e trazer essas informações. Boa noite, presidente. Boa noite, Delton. Boa noite, torcedores de Casianos. Bom falar com vocês, bater um papo com vocês, apesar da distância, mas esse momento me deu uma ducha de água fria. Eu estava com uma expectativa muito grande, eu estava em Belém quando o presidente Edinaldo deu a entrevista a você, e logo ele me falou que tinha dado entrevista e que tinha interesse em fazer uma composição com o Icasa. Entramos em contato com o Aloysio e toda a diretoria e pedi para preparar a documentação, anexando a sua entrevista, e havia uma expectativa muito grande. Tive com ele agora em Brasília, através do programa de segurança dos estádios, e indaguei se poderíamos já marcar uma reunião, uma data, para que pudesse receber o Aloysio, mais 2, 3 integrantes da diretoria. Quando fui surpreendido com a informação de que o jurídico da CBF tinha entrado com uma espécie de recurso, um embargo de declaração dentro do processo, e eles tinham o pensamento de êxito, de retornar todo o processo para a primeira instância, para ser analisado, tendo em vista que o processo foi julgado em fórum, em instância diferente do que poderia ser no entendimento dos advogados da CBF, do Edinaldo. Então eu tive que passar essa triste informação ao Aloysio hoje, e preocupado, tendo em vista que vai demorar um pouco mais para que puder a CBF voltar novamente a ter um contato com o Icasa, ou o Icasa entrar em contato com a CBF, tendo em vista que o presidente disse que somente após esse recurso, o julgamento desse recurso, é que poderia entrar em contato novamente com o Icasa. Então, para a gente entender, os advogados preferem que a CBF não ande com a negociação porque há esse novo recurso que está sendo impetrado lá no STJ para verificar a possibilidade de retornar lá para o princípio de tudo. Então eles só tomam a decisão após o julgamento desse recurso.
Isso, eu não vi o recurso, eu não sei qual é a matéria que foi alegado dentro disso aí. Eu cheguei de viagem hoje e vou amanhã pedir ao nosso jurídico da federação para analisar, verificar o que foi que eles entraram, qual foi o remédio jurídico que eles encontraram para verificar essa situação. E só após eu posso tirar alguma informação. Mas mesmo assim, os advogados de casa já devem ter tomado conhecimento, já sabem o que é, e eles podem esclarecer melhor ao torcedor icasiano. Tá certo, presidente. O que era possível, então, pela federação após aquela entrevista foi tentado, né? Sim, foi tentado. Eu entendo que já passou já da época de haver uma conciliação dentro dessa situação, mas sempre se encontra uma doença para poder colocar um remédio dentro dessa doença. Infelizmente, temos que passar por isso. Eu falei com a Luiz e disse a Luiz, trabalhe em outras posições, trabalhe em outras condições e que a federação sempre ficará à disposição do ICASA para que possamos chegar a uma solução final. Mas aí o Aloysio vai conversar com a diretoria e vamos ver qual a posição que nós devemos tomar em relação a isso. Presidente, Aloysio Vilar aqui, prazer falar com o senhor. Eu queria saber, com relação ao último contato com a CBF, antes dessa entrevista do Delton Sá, o que é que já havia sido acordado, qual foi o rumo daquela última conversa? Olha, a última conversa, vamos dizer, com presença física, foi na época da gestão ainda do Rogério Caboclo. Havia ainda, o jurídico era diferente, era o doutor Carlos Eugênio Lopes, o doutor Carlo chamado. E havia já uma intenção já firme de uma composição. Como entrou o Edinaldo com a turma dele, com os colegas dele, advogados dele, houve uma nova visão dentro do processo. E isso que eu entendo. E houve uma nova intenção, um novo pensamento. Tendo em vista que entrou os advogados novos, com outro pensamento, com outro conhecimento, e degringolou a composição que estava rolando naquela época ainda do Rogério Caboclo. Então agora é só aguardar, né? Ter acesso aqui qual é esse recurso e esperar o julgamento, né, Mauro? Não é possível fazer nada agora, né? Aquela coisa, os advogados do ICASA também têm que correr dentro, esse processo deve estar correndo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, deve acelerar o julgamento dele, ele não vai poder ficar lá aguardando em preço esplêndido. Os advogados trabalharem, acelerarem o julgamento, entrar com a peça. Eu não posso entrar muito no mérito, não, porque eu não sei, não conheço o que foi alegado nesse processo. Mas com toda certeza, os advogados têm conversando, Delton, conversando com eles saberão até informar melhor o torcedor de casa. Mas dentro disso aí, não podem ficar mais esperando. O processo já foi todo julgado, já está em fase de execução. A CBF já separou esse valor e colocou já em justiça o valor. Quer dizer, estava no final para que pudesse já fazer a divisão. A parte que é do ICASA, a parte que é dos devedores do ICASA e a parte que é dos advogados. Já havia, inclusive, já essa repartição dentro desses valores. Presidente, duas rápidas perguntas, aproveitando a sua participação, né? Pois não tem muito mais o que falar sobre o caso do ICASA. Duas perguntas. Primeiro, em Belém, a gente foi informado pela assessoria de comunicação do CBF, Manaus, Recife, possibilidade de Natal, estavam brigando ali para o jogo contra a Argentina, que seria a terceira partida desse ano no Brasil, pelas eliminatórias. O próximo agora em Cuiabá, em novembro, seriam dessas cidades. E de repente, eu fui procurado por um colega nosso de imprensa essa semana, de que teria surgido a conversa de que Fortaleza teria entrado no páreo. O senhor confirma? Tem alguma história, alguma conversa desse sentido? Porque geralmente a conversa começa com federação, governo do estado. Tem alguma possibilidade ou é apenas rumor? Só Delton, nós estamos trabalhando a vinda novamente da seleção aqui para Fortaleza há um bom tempo. No começo do ano, a gente já sabendo, a gente gosta de olhar o calendário, verificar, e havia a nossa intenção de trazer a seleção, como continua esse nosso pensamento. Eu não posso dizer que seria agora para novembro, ou seria para dezembro, janeiro. A seleção virá a Fortaleza, com toda certeza, mas dentro dessa situação de que dentro do calendário que a CBF especificará. Esse próximo jogo será em Cuiabá, isso já está fechado, está acertado.
o terceiro jogo, que seria contra a Argentina em novembro, esse jogo, hoje, por conta das conversas que nós tivemos em Brasília, eu posso dizer ao amigo que tem um posicionamento mais forte em relação a São Paulo. Então quer dizer, já voltaria pro eixo. Isso, você como acompanha a seleção, você sabe que não houve aquele jogo, aquele famoso jogo da Covid, que foi suspenso, e há uma pendência da CBF com São Paulo, com a cidade de São Paulo, que foi justamente contra a Argentina. Então ficou essa situação, talvez, haja essa condição de esse jogo acontecer lá em São Paulo. E há os demais jogos que, tanto como a parte de eliminatórios, como amistosos internacionais, o presidente Edinaldo tem a intenção de trazer seleções europeias para jogar aqui no Brasil também, dentro dessa situação, do pensamento dele, de a seleção brasileira jogar mais no Brasil, ao contrário dos outros gestores da CBF, que pensavam em levar a seleção para a Europa, para a África, para a Arábia. Havia esse trabalho mais forte nesse sentido. E o Edinaldo não, tem a intenção de jogar a seleção no Brasil. E tem, jogando no Brasil, com toda certeza, Fortaleza, que é um medalhão da CBF, de sempre gostar e levar grandes resultados aqui de Fortaleza, com toda certeza Fortaleza estaria habilitada. Não posso dizer o dia, nem a hora, mas com toda certeza, antes da Copa do Mundo, o Brasil estará aqui. Só para fechar, a segunda divisão do Campeonato Cearense será mesmo iniciada em fevereiro do ano que vem, presidente? Olha, eu conversei já com vários presidentes de clubes, dentre eles, conversei já até com a Aloysio nesse sentido, estou aguardando a definição do Guarani de Juazeiro da presidência, que já teve eleição agora semana passada, eu estou acompanhando, estou aguardando eles chegarem aqui para a gente conversar. A intenção é essa, de começar em fevereiro, o campeonato um mês depois da primeira, porque financeiramente foi muito bom, Delton, porque os clubes não gastaram tanto com contratação de jogadores. Havia um bolsão que era o jogador, jogava a primeira divisão, depois terminava, jogava a segunda divisão, depois jogava e terminava, jogava a terceira, e depois que sobrava, jogava faz logo. Quer dizer, havia um continuismo do jogador vestir 3, 4 camisas no meio da temporada. E aí, com a segunda divisão jogando quase paralela à primeira, ficou mais fácil até mesmo para revelar jogadores dentro desse quadro. E ficou mais barato para os clubes da segunda divisão. Ok, presidente, obrigado demais pela atenção aqui com o Vale Esportes, tá certo? E um bom restante de semana, final de semana que está se apresentando. Estamos sempre aqui também à disposição da federação, tá bom, presidente? Um abraço bem grande, Delton, um abraço a Luiz também. Pode ter certeza, a federação sempre está ao lado dos seus filiados, no trabalho de verificar o melhor para cada um. Claro, nós temos, são mais de 28 filhos que nós temos, 28 clubes, e dentro desses aí nós temos que ter a opção de escolher um tá certo, o outro errado, e assim fica mais difícil até mesmo o entendimento do torcedor, mas pode ter certeza, sempre a gente tenta qualificar os melhores dentro dessa condição. E o futebol do Cariri, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que nós estamos fazendo, junto, tentando revitalizar o Romeirão, levar jogos para o Romeirão, para que possa o Romeirão entrar novamente no cenário nacional, que é o nosso forte. E o Romeirão entrando no cenário, claro, o futebol de Juazeiro também, com toda certeza, estará junto. Valeu, obrigado. Presidente Mauro Carmelho, presidente da Federação Cearense de Futebol, atendeu a nossa reportagem diante dessa informação, Aloysio, que você trouxe aqui pro programa, rapaz. Que coisa esse negócio da CBF, né? Que rapaz? Ducha de água fria pro torcedor do Icasa, né? A gente tava no rumo contrário, com esperanças de que essa situação pudesse se resolver mais rápido, e agora ele vem com uma história de que não, pode ser que ela nem seja resolvida, né? Que situação difícil realmente pro torcedor do Icasa. Agora, como o presidente da federação destacou, Delton, é o Icasa se movimentar, acelerar esse processo com os seus advogados. Agora os advogados têm que entrar justamente, em campo, né? Eles têm que resolver, não tem mais o que fazer, tem que correr atrás, tem que ir pra luta novamente. O que não dá é pra passar mais 10 anos aguardando a resolução desse caso. Eu vou dar uma lidazinha nesse processo, meu caro. Eu vou dar umas sugestões. Boa sorte. Que é isso, rapaz? Você tá duvidando da minha Não, tô desejando sorte. Tá tirando onda, rapaz, comigo. Tá ouvindo aí, meu filho? O que é que ele tá fazendo comigo? Não, a Luiz não tá fazendo isso. Ah, faça isso comigo não, Luiz. Faça isso não. Como é? A CBF tá só ganhando tempo. Agora fala aqui. É a voz da experiência. Delton, você conhece o linguajar empurrando com a barriga?
É claro, quanto mais tempo protelar, quanto mais demorar, quanto mais Então, a tática é essa, né? Não é de hoje. Né? O recurso, todos eles têm a possibilidade de sim e de não. Agora também teve uma reviravolta aí com a mudança, né? Na presidência da CBF, pelo visto. Mas como aí o presidente Mauro Carmelho citou, né? Mudou também o setor jurídico. Não fazer pressão lá em Cuiabá. Presidente, o senhor disse que ia conversar com o Icasa. O senhor disse que ia conversar com o Icasa. Agora o senhor está com essa história de agora quando ele lhe vê, ele vai fazer carreira. Ele vai fazer carreira quando ele lhe vê. Vou dizer, presidente, receba o povo, presidente. Ora. Custava nada, né? Uma conversa, bate-papo. Ofereça um cafezinho, bata um papo. De repente, o entendimento de uma boa conversa, os valores agradem os dois lados e fecha. E o presidente aí da federação ofereceu uma reunião informal, né? Uma conversa ali. Ele não quis, né? Também. Vai dar certo, vai dar certo. Um dia sai, Delton. Vai. Vamos pro intervalo, Anderson Tadeu, pra falar, mas a gente só vai falar depois do intervalo. E o que o Mauro Carmelho disse também é que vamos nos preparar para mais um ano de campeonato cearense da segunda divisão, paralelo à primeira divisão, assim como foi esse ano, né? Que beleza. Enfim, vamos lá. A gente volta já com muito mais aqui no Timaço da Vale FM. Vale FM. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro no Cariri da Sorte. Confira. Cícero Luciano Leite Silva, do bairro Franciscano Juazeiro do Norte, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. E não para por aí. Maria Aurélia, do bairro Salesiano Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Vale FM. Vale FM. Delton. De volta no Vale Esporte do Timaço da Vale FM. O homem não chegou ainda não, né? Mas Anderson chegou já. Não. Oi? Antes tá aí. Mas o outro não chegou não. Não, ele chega já. Então vamos botar logo o Anderson. O Anderson tá aqui. O Aloysio tá ali olhando pro tempo. Ficou meio triste depois. Ficou meio ruim, Aloysio. Eu tô percebendo que ele ficou meio assim, sabe? Tá. Só faz o Pix e nada. E agora o ele Pix? tá meio perdido, olha o olhar dele. Foi. Tenha calma, rapaz. Calma. Ó, o Deltsar tem um contrairagem, ó, Deltsar. Qual foi? Não, rapaz, não me mandaram. Mandaram cedo pra mim hoje. Me mandaram. Faça isso não. Foi um colega daqui. Faça isso. Eu tô ligado. Foi um daqui, mas beleza. Tô ligado. Boa noite pra você, Delton. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Fala do Rubro Negro Juazeirense, porque hoje o pessoal do Guarani já tá vendo quais são as situações para dar prioridade e começaram a mexer nos papéis, eu posso dizer assim. E algo curioso sobre o Guarani nos últimos anos, João Filho e Delton Sá, é principalmente a questão das causas trabalhistas. Ontem a gente até levantou essa questão aqui dentro do Vale Esportes, dizendo que o Guarani tinha triplicado essas causas logo após a saída do Roberto Arraes da frente do Conselho Deliberativo. Na verdade, o número real é que até o fim do mandato do Roberto, o Guarani tinha 9 causas trabalhistas e hoje o Guarani tem 32 causas trabalhistas. Que diferença, hein? Que diferença, hein? Quase 4 vezes mais, 5 vezes mais, quadruplicou. Obrigado, Luiz. Quase não saía. As causas trabalhistas no Guarani, algo que preocupa bastante a diretoria do Rubro Negro Juazeirense e que já trabalha para resolver todas essas situações. Para o Guarani conseguir receber alguns recursos, precisa resolver essa situação. Não só essa situação, como situação na receita, mas o que mais causa preocupação na diretoria é isso. Em 2020, recentemente, a gente tá aqui 3 anos, 2020 o Guarani tinha 9 causas e hoje, dia 21 de setembro de 2023, o Guarani tem 32, podendo ter mais causas trabalhistas para serem resolvidas no Rubro Negro Juazeirense. Uma situação bem complicada e de fato preocupante. Rapaz, e é para se preocupar mesmo. Essa história de causa trabalhista, dessas situações, elas realmente tiram o sono de qualquer gestor. Porque eu vou me lembrar aqui, outro dia eu estava conversando com o França, ex-presidente do Icasa, e o França me falando do investimento que foi feito naquele time que ganhou a Fares Lopes, porque tinha a vaga da Copa do Brasil, tinha mais um recurso que ia receber, e foram 900 mil reais que o Icasa não teve acesso a 1 centavo por causa das causas trabalhistas. Você faz um investimento, monta um time, faz um investimento para o time se classificar, para ir para a competição, chega lá não pode receber nem 1 centavo. O Guarani faz um investimento, vai lá, de repente no meio do caminho tem uma causa ali, chega uma decisão, bloqueia um recurso, trava um bid, uma coisa, deve ser realmente uma situação extremamente preocupante e que tira o sono de qualquer dirigente ter que estar convivendo com causas que a qualquer instante pode ter uma decisão contrária ao que você planejou. E no Guarani tem um agravante a mais, que é essa questão de bloqueio de bid, bloqueio de dinheiro. Caminho, né? Não sei como assim, encontrar bloqueio de bid, E outra, o que vem acontecendo no Guarani não são essas causas antigas, são as novas causas que chegam, já chega bloqueando bid, já chega bloqueando dinheiro. No Guarani teve caso de patrocinador. Sim, ser procurado. Ser acionado pela Justiça do Trabalho. O cara chega lá e diz, o senhor não patrocina? Não, peraí, meu amigo. Eu só repassei. Eu não tenho nenhum vínculo com o clube, com o jogador, com nada. Eu patrocino, sou um patrocinador. Boto minha marca na camisa do clube, pago por isso, acabou a história. Que tipo de quer dizer, ou seja, isso já aconteceu no Guarani. Ou seja, um patrocinador como esse, que colaborava com o clube, jamais vai colocar novamente a sua marca. Se assusta um pouco. O cara fica mas aí o cara faz um contrato ali e assina, porque assim, tem que se resguardar. E aí, o cara é só vamos fazer um contrato e reconhecer ele em cartório. Que eu repasso, não tem nenhum tipo de compromisso. Pronto. Aquele contrato ele tem valor, certo? Jurídico. Você chega lá, não tá aqui, ó. Assinei o contrato com o clube, meu compromisso é pagar, o clube divulgar. Pronto. Eu não tenho qualquer compromisso de vínculo com o clube, com administração, com gestão, que nada. Foi feito esse contrato, tá resolvido, João Filho. Não tem como. Mas que já chegou a esse caso, já. Já chegou. O cara não pagou, mas chegou. Não foi só um, foram vários casos. E ele, pelo menos ele teve
eu não diria nenhum constrangimento, mas teve que se defender, constituir um advogado para fazer defesa. Sim. Né? Já trouxe esse transtorno. Isso, então, assim, pra gente que... Eu acho um absurdo. Eu acho isso, pra gente aqui, é uma novidade, porque ninguém nunca viu isso na história do futebol. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar, um patrocinador ser questionado. Teve patrocinador que é tipo uma permuta. E esses patrocinadores foram indagados. Porque como é que se vocês não dão dinheiro, é permuta, alguma coisa do tipo? O cara teve que se defender porque teve uma permuta com o Guarani e tava lá no espaço da camisa do Guarani. Já aconteceu esses casos do Guarani. Então, o Guarani realmente as coisas é bem mais complicadas. Não sei como é que pode um negócio desse. Bem mais complicado. Já pensou, hein? Chega um jogador lá, por exemplo, o Flamengo paga as indenizações lá dos treinadores. Sim. Aí tem uma propaganda lá do Sporting Bet, né? Tal, aí tem lá. Bloqueou o site. Aí o cara chega lá e vou bloquear teu dinheiro, porque o Flamengo tá devendo ao treinador. Não tem nada a ver, né? Justamente. Porque o Guarani vive essa situação bem complicada. O Zé Ivan, junto com o Dr. Breno, que tá fazendo esse trabalho à frente do Guarani, estão correndo atrás para tentar resolver, mas para resolver precisa de dinheiro. E hoje o Guarani não tem nada em caixa. Fazer um evento. Precisa fazer evento. Logo um evento, massa, tá entendendo? Dar uma movimentada. Sim. Certo? Fazer uma festa. Uma feijoada boa, regada com brindes, uma coisa movimentada aí pra gerar 30, 40. O Visori me contou 50 mil de retorno. Na última reunião do Guarani, que até o Juraci vai fazer um jantar, mas não é um evento, é um jantar mais de apresentação da diretoria pra imprensa, pros torcedores. Então em breve deve anunciar esse jantar. Primeiro esse jantar pra anunciar e depois nesse jantar, quem sabe até vão divulgar esse evento, fazer o lançamento desse evento. Então a ideia é bem interessante, que o pessoal já tá bolando para começar a arrecadar. Pode vender assim um jantar fechado para 200 convidados. Vende rapidinho. Buffet legal, com uma moto de prêmio, alguma coisa assim, para quem for participar, pro cara ir pra uma noite legal, com a banda ali tocando, tal, botando lá o Danilo Multivoz, ou botar o nosso amigo Rogério Santos, botar uma atraçãozinha musical, um jantar regado a cerveja, depois o sorteio de prêmios pelo número da entrada, da mesa, sei lá como é que vende, e faz num buffet, faz um negócio legal, tal, e gera uma receita pro clube. Sim, e o Guarani tá precisando. Dá pra entrar uma graninha e fazer um movimento legal. As ideias são boas, tomara que quem está à frente do clube coloque-as na prática e faça a coisa acontecer. Primeiro estão organizando a casa, mas se Deus quiser, em breve vão estar anunciando esses eventos, essas promoções pro torcedor rubro-negro. Pronto? Pronto, Delton Sá. Um abraço. Sabe quem é bom de ideias também, Delton Sá? Quem? Um cara que tem muitas ideias boas? Quem? Ele. Quem? Ele. Kilmer de Campos? Sim, tá doido. Mas manda ele só esperar um pouquinho aí, porque a gente tem só que dizer que nós estamos lá em nome da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. São pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Tem jogo hoje brasileiro, tem? Começou a assistir, acabou de começar bem grandão da Churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu tive lá, vi o sorriso lá na Churrascaria Mão de Vaca. Tá sendo aquele telão bem grandão, aquela carne de pé, aquele baú de 2 delicioso e muito mais pra você na Churrascaria Mão de Vaca. A gente fala também da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados, como solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. A gente fala também Delton Sá, da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é isto mesmo. Grage Veículos, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. E eu falo também, meu querido Delton Pinheiro Sá, do que você sabia, você escuta a gente aí, que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego. Não perca esta grande oportunidade de trabalho, enriqueça o seu currículo, aumente as suas chances aí de ser admitido, fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos, cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros. Você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Mais informações
informações www.esccursos.com.br. Mais informações, ESC Cursos pelo 3571-3487 e também pelo WhatsApp 999822476. Então, compartilhe essa ideia, Delton Sá. Alfa Vidros Vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadria. Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp 998125851. E na Fox, você tá com problema no seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados para cuidar bem do seu aparelho. Se não tiver mais jeito, aí, meu amigo, você aproveita e tá na Fox e já compra o novo. Tem Fox em Crato, em Juazeiro, no centro e também no Cariri Shopping. Vamos a ele? Primeiro tem Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Você pode fazer o pedido do seu agora pelo 988380548, WhatsApp 988380548. O hambúrguer mais gostoso, não só de Juazeiro, mas do Cariri. Faz o teu pedido, recebe em casa ou então dá um pulinho lá na pracinha do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Tem Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanha a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica da Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. Madeireira Beira Rio, o senhor quer falar das ofertas aí? Dizer que tem muito produto em oferta na Madeireira Beira Rio. Meu amigo Tiagão tá doido, vendendo barato toda hora, todo tempo. Tem uns pisos lá, cada um melhor do que o outro, pra você que quer colocar piso na sua casa, lá na Madeireira Beira Rio. A gente fala também dos produtos da Pan, é bom pão nosso no café do lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Pan, é bom pão nosso, pães produzidos de maneira semi-artesanal, tem a linha completa, ingredientes da mais alta qualidade para você, o pão hot dog, o hambúrguer, pão de forma, o hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos, a linha integral light completíssima, o light multigrãos, o aveia 100% integral light, a deliciosa massa para pastel tasquinha. Então vai no supermercado, coloque aí no seu carrinho de compras os produtos da Pan é bom pão nosso. E agora ele vai falar. Vai. Fala, Kilmer de Campo! Tudo bem, Kilmer? Um abraço. Tudo bem, João Filho. Um abraço, Deltaço. Estava ouvindo atentamente o presidente da federação, viu, Deltaço? Pelo jeito, o jogo é em Sampa, viu? Para pagar aquele jogo que não aconteceu, né? Rapaz, o pessoal de Manaus e de Recife vai ficar a ver navios, viu? Castelão vai completar 50 anos em novembro, né? Até se planeja. Era que eu imagino, porque me ligaram já perguntando por causa disso, tinha essa história, não sei o quê, mas o presidente foi dizendo que acha que é em São Paulo, eu também acho que São Paulo entrou na parada. E entra pra ganhar, né? Entra pra ganhar, né não, Kilmer? E tem aquela história da dívida, como disse o presidente. Lembra do jogo, né? Que era na época da pandemia, os jogadores da Argentina... entrou na vigilância sanitária e disse que não joga nada. Isso, entraram no Brasil, burlaram a vigilância sanitária, a vigilância acabou com o jogo, tirando os jogadores da Argentina dentro do gramado, e o torcedor que na época pagou o ingresso ficou como pateta, né? Então é uma forma... É uma forma da CBF se retratar com o povo de São Paulo. Né? E bom, por aí vai. Se for em São Paulo, vai ser no Morumbi. Deve ser no Morumbi, que é o maior estádio, né? Seria bom que fosse no campo do Palmeiras. Não, mas o do Palmeiras... você, Marco Valério e João Filho. Se eles querem, completa aí, ó. Se a CBF quer modernidade, ou vai pro estádio do Palmeiras ou pro Corinthians. São dois estádios modernos. Se quiser quantidade, vai pro Morumbi, que é o maior, né? Se a CBF quer tradição, estádio bonito, eficaz, com boas entradas, boas saídas, começou a ficar mais torcedores, vai pro Morumbi, né? Se quer estádio maior, se quer uma renda maior, vai pro Morumbi. Se quer modernidade, ou vai lá pra Itaquera, ou vai pro estádio do Palmeiras. Começou a confusão. Vamos pra campo, o estádio do Canindé, da Portuguesa. Pronto, lá leva pro Canindé. Ou pro Canindé. Leva pra Arena Barueri, ó. Arena Barueri, você sabe, né? Eu já mandei aí. Vamos pra Vila então leva pra Rua Javari. Pra Vila Belmiro. Pra Rua Javari. Fortaleza deu uma carimbada no São Paulo ontem, né? Independente disso, jogou, mas não era o São Paulo, né, o João Filho? Eram as camisas, né? Não, e quem foi que jogou ontem? Foi o Juventus da Rua Javari? Foi o São Paulo. Ontem foi o São Paulo Meia Sola. No Vale as Portas. Ou foi a Portuguesa Santista? Porque eu assisti ontem Fortaleza e São Paulo. Ontem, eu repito, foi o São Paulo Meia Boca ou o São Paulo Meia Sola Futebol Clube.
Até João Ricardo Ferrafeste, que até pênalti pegou. Mas não era o São Paulo. São Paulo. Não era o São Paulo, sábado, não. Domingo com o Flamengo. Não era o São Paulo, não. Era o São Paulo Cristal da Paraíba, pronto. Era um outro São Paulo. O São Paulo verdadeiro entra em campo domingo para pegar o Flamengo. Tá certo. Mas independente disso, o Fortaleza venceu e tem uma curiosidade. O Juan Pablo Vojvoda, como treinador do Fortaleza, nunca perdeu para o São Paulo. Deu no São Paulo, não pode ver o São Paulo que ganha do São Paulo. O de verdade também? Que ontem foi o de mentira, né? De acordo com você, né? Ô filho, seja humilde. O Juan Martín Lucero, o atacante argentino que joga no Fortaleza, ontem completou 20 gols com a camisa do Leão. E ontem foi o 100º jogo do Vojvoda como treinador do Fortaleza em campeonatos brasileiros. Ontem foi a vitória de número 43, 22 empates e 35 derrotas. Tem gol do Fortaleza Vasco, optou em voltar aqui para a capital, porque tinha uma possibilidade do Fortaleza ficar por lá. Até porque terça-feira enfrenta o Corinthians no Itaquerão pela Sul-Americana. Mas num comum acordo entre diretoria, jogadores e comissão, o time embarcou num voo às 4 da manhã, voo de carreira, chegou em Fortaleza às 7h15 e agora à tarde o time já estava treinando lá no Piscino Centro de Excelência. Ei, Kio. Tem uma indagação bacana aqui que me pediram para perguntar pro senhor. Foi, né? O voo de carreira é que todo mundo faz carreira, para pegar o avião, né? Não, o voo de carreira tá igual a história de Los Pérez, se ele pede demais. Eu pelo menos pra entender, né? Voo de carreira, o povo faz carreira para não perder o avião, né? É porque existe o voo charter ou fretado e o voo de carreira é um voo usual. Não, é um voo comercial que a gente chama. Comercial. Voo comercial. Eu quero lá, porra, de voo de carreira, fazer carreira pra pegar avião. Não, filho. É igual perguntar se Los Pérez foi que eu me lembrei? É pidão, porque pede demais. Sabe foi que eu me lembrei? É que nesse voo de carreira, todo mundo que entra no avião, aí faz igual os plis, as pernas do lado de fora e todo mundo pra embalar e o avião subir. O diabo é que pega voo de carreira lá pra lá. O Fortaleza optou num voo comercial, voltando aqui para a capital. Ainda bem, se fosse de carreira hoje, eu tava preocupado. E volta na segunda-feira, viu? Fortaleza volta na segunda-feira, de novo em voo comercial das empresas aí usuais, para jogar contra o Corinthians na terça, lá no estádio Itaquerão, aí sim, valendo decisão da Sul-Americana, jogo da ida, porque o jogo da volta é aqui, e para o jogo da volta, todos os ingressos já foram vendidos. O time do Ceará voltou a treinar no CT Joaquim Grava. Eu me lembrei, sabe de quem, Deltaço? Daquele que nós fomos a São Paulo. Do Alex que nós levamos. Naquele jogo que nós fomos a São Paulo. Isso. Aí fomos pro treino da seleção lá em Itaquera. Chegamos em Itaquera para o treino é aqui não. O treino é lá no CT Joaquim Grava. Mudaram o treino. Joaquim Grava, que não sei se é vivo ainda. Né? É um detalhe que chama a atenção. Homenagem à vida, né? É porque o Joaquim Grava é um grande médico do Corinthians, né? Clube, né? E, enfim. Que geralmente as homenagens são de quem já faleceu, né? E o Joaquim Grava. O bom é que o que eu me falando dessa história, mudaram o local de treinamento e a gente não observou, ninguém foi olhar lá no grupo, aquela mudança, a gente foi pro estádio, né? Ixi, mas... Aí quando foi na volta, que a gente tá voltando de metrô, a gente passando e o pessoal treinando no campo. Vamos descer no metrô, porque passando no metrô ali depois sai da Lapa, né? Depois que sai da Luz. Da Luz, não é da Luz não. Mas Estação da Luz. Aí no instantinho você vê logo o campo ali do lado, né? Aí a gente rodando no metrô, até alcançar com cara de poucos amigos, com raiva porque foi pro lugar errado, aí lá tá o treino. Aí nós esboçou descer na primeira estação, pegar um táxi e ir atrás do treino. Ô Kilmer, manda um abraço aí pro Pelado. Tá ouvindo a gente. Manda um abraço pro seu Francisco. Francisco é gente boa. Pro segundo, eu não sei se o segundo tá ouvindo mais, que ele mandou antes e eu esqueci. Segundo escuta. Pra o segundo e o Caio Hugo, que é o filho dele. Não sei se tá mais ouvindo, que já faz um tempinho que ele me pediu aqui pra mandar um abraço. Sim, o segundo tá ouvindo. Tá, né? Então pronto, mandar um abraço pra esse pessoal, o pessoal que é seu fã do seu trabalho. O segundo,
filho dele, o Francisco, e o Pelado. O Pelado é um que promete o camburão dos pastéis que nunca chega, né? Olha só essa daqui no nosso canal no YouTube. Cadê o Anderson? Fica aqui antes, tem o palpitrômetro agora dos 3 jogos. O Vasco tá ganhando já, 1-0. O Wendel Cavalcante disse boa noite a todos, parabéns pelo trabalho, o de vocês, pela primeira vez acompanhando pelo YouTube, tinha uma imagem totalmente diferente de João Filho. Olha aí, João Filho. Olha aí, rapaz. Eu sou cara lindo, eu sou horroroso. Ele só não disse se ele tinha, né, uma imagem totalmente diferente. Se a que ele viu é melhor ou é pior do que a que ele tinha, né? É pior, com certeza. O Brito Júnior mandando abraço pra gente. A Gabi, boa noite, prazer sempre ouvir vocês. Aí ela bota sempre, Delto, me ajude. Eu tô tentando, né? Que é o João Filho aqui. Aí brincou aqui, se fosse a palavra de Delta, ele recebia. Não diz isso não, vai já confusão pra mim. Abner Johnson tá aqui, será que tinha mesmo interesse de pagar o Icasa? Enfim, o pessoal tá mantendo contato com a gente. Kilmer, você já terminou? Não, vou terminar agora. Termina. Essa viagem de São Paulo também foi aquela viagem que você deu sinal pro metrô parar, né? Eu disse, tu precisa dar sinal não, macho, o metrô para sozinho. E lá veio o metrô foi se aproximando, eu comecei a dar com a mão pro metrô, né? Dar com a mão pro metrô parar. Para aí, Você deu a mão pro metrô, Delto? Foi, dei com a mão pro metrô. Que isso? Foi. Pelo amor de Deus, Delto. Eu nunca tinha andado em São Paulo. Foi pior do que voo de carreira. Eu nunca tinha andado em São Paulo, eu nunca tinha andado de metrô, aí eu não fazia a menor ideia que o metrô parava. Aí eu fiquei lá andando com a mão, João Filho. O maquinista disse, que é esse doido? Aí quando ele me viu, ele ainda buzinou. Ó o Matuto! Ó o cearense, tal, e a gente entrou no metrô. Só que o problema foi o seguinte, ele ficou de fazer a imagem pra fazer um meme, mas não prestou. Tá vendo como é o negócio? Prestou não. Não prestou, eu digo, rapaz, não ensaio mais contigo não, porque tu é... Mas vamos lá pros palpites? Deixa eu só fechar, Deltado. O time do Ceará treina no campo do Corinthians, treinou hoje. Né? Treinou hoje no campo do Corinthians e embarca amanhã para Chapecó. E no Ferroviário, o Ferrão renovou com o Tio Lucena, preparador de goleiros, ele que preparou o Douglas Paredão e o goleiro reserva, o Igor Rayan, que se deu bem na grande final do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E com afilhado de Padre Cícero, o lateral direito Wesley, que foi do Icasa, 21 anos de idade, um baita de um lateral destro, 39 jogos, 2 gols anotados. Eu batendo um papo com o Wesley lá em Caxias do Sul, ele me disse que a família dele mora na subida do Horto para a estátua do Padre Cícero. Grande jogador, foi legal, o Wesley renovou com o Ferroviário. Agora podemos ir aos palpites. Vasco e Curitiba, o Vasco já tá ganhando 1-0. O Vasco vai ganhar, vou logo responder. Vasco, João Filho. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Que é isso, trairá, João Filho. O Vasco ganha, Anderson? Vasco, João Filho. A Luiz Vilar, o Vasco ganha do Curitiba? Ganha. Kilmer de Campos, vai só confirmar o Vascão da Gama aqui? Eu já votaria no Vasco. Você dizendo que o Vasco está ganhando, aí é que eu voto 2 vezes no Vasco. 8 minutos do primeiro tempo, o gol foi do Zé Gabriel. Vamos ver se o Vasco sai da zona com esse resultado. Ainda não. O Vasco tá indo a 23 pontos. É o 18º colocado. Mesmo com a vitória, por enquanto, ainda não sai da zona do rebaixamento. A bola vai rolar também 19h30 aqui. Atlético do Paraná e Internacional. E Internacional, claro. A Luiz Vilar, quem ganha esse jogo? Atlético ou Inter? Atlético. Anderson Luiz, vai dar Furacão ou vai dar o Colorado Gaúcho? Furacão, João Filho. Delto Sá, quem ganha? Vai dar Furacão. Vai dar Furacão? Acredito também que o Atlético do Paraná vence o jogo. Anderson Luiz, 9h30 da noite tem Grêmio e Palmeiras. Grêmio, João Filho. A Luiz Vilar, quem ganha esse jogo? Grêmio ou Palmeiras? Grêmio. Kilmer de Belo Campos, quem ganha? Palmeiras. E aí, Delto Sá, quem ganha esse jogo? Palmeiras vai completo? Vai completo. O Grêmio também? Sim. Vai dar empate. Rapaz, eu tenho uma ligeira impressão que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Acabou? Eu também acho. Grande abraço pra todo mundo, a gente volta amanhã. Um abraço, hein? Valeu. Tchau. Um abraço, gente. Boa noite. Me diga uma coisa, meu Tico das Quentinhas quer mandar um áudio pro senhor, não mandou não? Ia mandar o quê? Um áudio pro senhor. Não me mandou não, né? Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Um abraço, gente, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Em várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Enchentes em algumas regiões e altas temperaturas